A história oficial sempre foi contada do ponto de vista dos dominantes, resultando na falta de informações sobre a cultura dos oprimidos, como índios e negros. Nesse vídeo vamos tentar resgatar a história da capoeira, a arte marcial brasileira que mescla luta, música e dança. Uma expressão cultural de origem africana que se desenvolveu aqui, no nosso território. Infelizmente, muitos documentos foram queimados, o que dificulta o conhecimento sobre as raízes da capoeira. O que se sabe hoje sobre a capoeira praticada pelos escravos foi transmitido verbalmente através das gerações, incluindo elementos de expressão corporal e comunicação. Mas antes de embarcarmos nessa jornada da capoeira, já se inscreve aqui no nosso canal, para você não perder os próximos vídeos. A história da capoeira está estreitamente relacionada à história dos negros no Brasil e não tem como falar sobre a capoeira sem antes entender como tudo começou. Quando os europeus chegaram aqui, precisaram encontrar mão de obra barata para explorar as terras. Os indígenas, que foram capturados imediatamente, se rebelaram contra a escravidão e não toleraram os maus tratos a que foram submetidos. Com isso, os colonizadores tiveram que buscar nova mão de obra escrava e, para isso, trouxeram os negros da África. Os negros eram retirados de sua terra e transportados nos porões dos navios para os novos horizontes descobertos pelas grandes potências da época. Os escravos eram vendidos por chefes de tribos inimigas ou, como em Angola, os próprios portugueses invadiam o interior e sequestravam o que chamavam de peças da Índia. De acordo com estudiosos, por volta de 1550 os primeiros escravos africanos desembarcaram no Brasil, trazendo consigo seus costumes e culturas, oriundos de diversas tribos. Os primeiros e mais numerosos escravos africanos a chegar no país eram negros bantus naturais de Angola. Ao chegarem aqui, eram separados para que um senhor não ficasse com escravos que falassem o mesmo dialeto, a fim de evitar rebeliões. A relação entre senhores e escravos era baseada na propriedade, decorrente do pagamento pela aquisição dos negros, e consideravam-se no direito de exigir dos escravos os trabalhos mais pesados. Como poderiam os escravos se defender estando em tal situação de inferioridade? Os africanos escravizados no Brasil colonial eram impedidos de usar armas e não lhes era permitido o uso de meios de defesa pessoal que colocassem em risco a segurança de seus senhores. Foi aí que, movidos pelo instinto natural de preservação da vida, descobriram em si mesmos as suas próprias armas. Inspirados pela natureza e utilizando elementos das suas manifestações culturais trazidas da África, criaram uma luta de autodefesa para enfrentar seus inimigos. A capoeira nasceu assim de uma mistura de diversas lutas, danças, rituais e instrumentos musicais vindos de várias partes da África. E o berço dessa arte marcial linda e cheia de história viva foi o solo brasileiro, provavelmente em Salvador e no recôncavo baiano. Dessa forma, nasceu o que hoje chamamos de capoeira. A palavra capoeira tem como significado o que foi mata, resultante da união dos termos ca, que significa mata, e puer, que indica algo que já foi. A expressão o que foi mata faz referência às regiões de mata-rala, presentes no interior do Brasil. Os escravos que escapavam das propriedades rurais, muitas vezes se escondiam nessas áreas de mata rasteira. De agricultura indígena. Em relação à verdadeira origem da capoeira, há muitas divergências entre os pesquisadores. Eles relatam que um dos motivos que dificultam o conhecimento sobre a origem da capoeira é o fato de que Rui Barbosa, ministro da Fazenda, mandou queimar uma vasta documentação importante sobre o período da escravidão no Brasil. Só que isso é assunto para um outro vídeo. Pelas informações que temos, os negros escravizados praticavam a capoeira tanto nas fazendas quanto nos terreiros, mas de maneira clandestina, pois ela era utilizada como arma de luta. Os senhores de engenho restringiam sua prática, os que eram pegos praticando capoeira eram submetidos a terríveis torturas. Para assegurar a sobrevivência da capoeira, os capoeiristas praticavam-na em forma de brincadeira na presença dos senhores de engenho, quando na verdade estavam treinando. O berimbau, que servia para dar ritmo, também servia para anunciar a chegada de um feitor, indicando a hora de transformar a luta em dança. Com o passar do tempo, os colonizadores perceberam o poder fatal da capoeira e proibiram sua prática, rotulando-a de arte negra. Qualquer sinal de rebeldia era punido, e fujões eram chicoteados e recebiam um coquetel de sal, limão e urina em suas feridas. Em 1624 aconteceu o primeiro grande ataque contra o Nordeste pelas forças holandesas.
Muitos escravos e índios, as duas primeiras vítimas da colonização, fugiram para os quilombos, sendo o Quilombo de Palmares um dos mais importantes. Os quilombos eram comunidades formadas por africanos escravizados e seus descendentes. Nos quilombos não viviam apenas africanos escravizados, mas também índios e brancos livres. Após a extinção dos quilombos, a capoeira já era conhecida como meio de ataque e defesa pessoal, principalmente nos estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro e outras localidades onde havia escravos lutando por sua libertação. Em 1888, quando a escravidão foi abolida, muitos escravos foram deixados nas ruas sem emprego, e a capoeira foi um dos meios utilizados para sobreviver. Mesmo após a abolição da escravidão, os capoeiristas continuaram a sofrer perseguições da polícia e eram mal vistos pela sociedade. A capoeira foi considerada fora da lei pelo Código Penal da República em 1890. Na década de 30, Getúlio Vargas tomou o poder e permitiu a prática vigiada da capoeira em recintos fechados e com alvará da polícia. A primeira academia que ensinou a capoeira formalmente foi estabelecida por Manuel dos Reis Machado em 1932. Surge um importante personagem na história da capoeira, o mestre Bimba. Ele foi um mestre que conquistou respeito e reconhecimento da sociedade, apesar das perseguições às manifestações culturais negras da época. Ele foi responsável por criar a capoeira regional. Nascido em Salvador no dia 23 de novembro de 1900, Manuel dos Reis Machado recebeu o apelido de Bimba devido a uma aposta entre sua mãe e a parteira sobre seu sexo. "Ganhei a aposta, o cabra tem bimba e cacho", teria dito a parteira na hora do nascimento. Começou a praticar capoeira aos 12 anos aprendendo batuque com seu primeiro mestre, o africano Bentinho, capitão da Companhia de Navegação Baiana. Aos 18 anos começou a dar aulas e aos 27, já era conhecido como Mestre Bimba. Além de capoeirista, trabalhou em diversas áreas, como carvoeiro, carpinteiro e doqueiro. Já no final de sua vida, Bimba transferiu-se para Goiânia, em 1973 e faleceu em Goiânia em 5 de fevereiro de 1974, vítima de um derrame cerebral. A capoeira é dividida em 3 estilos principais: a tradicional Angola, a regional de Bimba e a contemporânea nascida na década de 70. A capoeira Angola é uma luta que se assemelha a uma graciosa dança, onde a ginga maliciosa mostra a extraordinária flexibilidade dos capoeiristas. O mestre angoleiro procura passar para o seu discípulo o culto aos rituais e preceitos existentes na capoeira Angola. Ao mesmo tempo, ele o prepara para se defender sem interferir no seu potencial de criatividade, dotando-o de uma grande dose de malícia. A capoeira regional aproveitou-se de uma antiga luta existente na Bahia chamada batuque. Foram modernizados e catalogados muitos dos movimentos dos antigos capoeiristas, criando assim um novo estilo. Quando a regional surgiu, já existia uma tradição consolidada na capoeira, principalmente nas rodas de rua do Rio de Janeiro e da Bahia. Era chamada de luta regional baiana, que era uma forma de fugir da perseguição à capoeira. A Academia de Bimba marcou o início de uma nova era para a capoeira. Antes disso, a capoeira era praticada exclusivamente por africanos e seus descendentes, ou seja, pelas classes economicamente pobres. Com um novo método de ensino e novos golpes, ela acabou se diferenciando bastante da capoeira tradicional. A capoeira contemporânea surgiu durante a década de 1970, com uma mistura dos dois estilos anteriores. Aqui podem ser vistos elementos característicos da Angola como as acrobacias e a teatralidade, bem como elementos da regional, como uma maior agilidade e precisão de movimentos. Nascido livre um ano depois de terem assinado a Lei Áurea, Vicente Ferreira Pastinha, também conhecido como Mestre Pastinha, nasceu em 5 de abril de 1889 em Salvador. Filho de José Senor Pastinha, um espanhol, e Raimunda dos Santos, uma negra baiana. Quando era criança, foi iniciado por um africano que chamava carinhosamente de tio Benedito, que o viu sendo constantemente espancado por um garoto mais velho. Durante 3 anos, Pastinha passou seus dias num velho sobrado da Rua do Tijolo em Salvador, treinando golpes como meia-lua, rasteira, rabo de arraia e outros. Anos depois da abertura da Academia de Bimba, Pastinha abriu a sua própria academia, onde praticava o estilo tradicional da capoeira.
Para diferenciá-la da capoeira regional, ele passou a chamá-la de capoeira Angola, devolvendo-lhe sua importância e visibilidade, que haviam sido enfraquecidas pela emergência e popularização da capoeira regional. Fundou então o Centro Esportivo Capoeira Angola, a primeira escola de capoeira Angola, localizada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho. Sua academia se tornou um ponto frequentado por grandes capoeiristas e artistas, como Caribé e Jorge Amado. Ao longo de sua vida, Pastinha teve várias profissões, como músico na Marinha de Guerra, jogador de futebol e alfaiate, mas seu desejo era viver de sua arte. Ele também foi poeta popular e pintor. Infelizmente, apesar de dedicar sua vida à capoeira, Mestre Pastinha, apesar da fama, o velho mestre, terminou seus dias esquecido. Expulso do Pelourinho em 1971 pela prefeitura, sofreu 2 derrames seguidos que o deixaram cego, falecendo em 1981. Mestre Caiçara, também conhecido como Antônio Conceição Moraes, foi uma figura lendária na história da capoeira. Ele era conhecido por sua personalidade provocante e simpática, bem como por exibir uma capoeira linda de se ver. Ele gravou um disco de toques de berimbau e sambas de roda, e também era um excelente cantor e contador de histórias. Caiçara era defensor das tradições africanas. Ele era cheio de orgulho e contava histórias, exibindo suas marcas de tiros, facadas e navalhadas. Caiçara promovia sua academia nas festas de Largo, a Academia de Angola, ostentando sua camisa vermelha e verde. Mestre Caiçaras faleceu em 26 de agosto de 1997. João Pequeno nasceu em Araci, no dia 27 de dezembro de 1917. Seu pai, Maximiliano Pereira dos Santos, era um vaqueiro, e sua mãe, Maria Clementina de Jesus, uma ceramista e descendente de índios. Aos 15 anos, João Pequeno foi para Alagoinhas, onde trabalhou na plantação de cana-de-açúcar como chamador de boi. Lá, ele conheceu Juvencio na fazenda São Pedro, que era ferreiro e capoeirista, e foi assim que ele conheceu a capoeira. Aos 25 anos, ele mudou-se para Salvador e trabalhou como condutor de bondes e na construção civil como servente de pedreiro. Foi na construção civil que ele conheceu Cândido, que lhe apresentou o mestre Barbosa, que era um capoeirista do Largo 2 de Julho. João Pequeno se inscreveu no Centro Esportivo de Capoeira Angola, coordenado pelo mestre Pastinha, e logo tornou-se um treinador. Mais tarde, o próprio mestre Pastinha transferiu a liderança da academia para João Pequeno. Ele faleceu em Salvador, no dia 9 de dezembro de 2011. Mestre João Grande foi um dos grandes mestres de capoeira Angola, nascido em 15 de janeiro de 1933 em Salvador, Bahia. Ele começou a praticar capoeira ainda na infância e se tornou um dos principais discípulos do mestre Pastinha, um dos maiores nomes da capoeira Angola. Mestre João Grande foi um importante líder da comunidade de capoeira Angola e teve um papel fundamental na difusão e preservação da arte em todo o mundo. Ele ensinou capoeira em várias partes do mundo, incluindo os Estados Unidos, onde fundou a Academia de Capoeira Angola em Nova York em 1983. Mestre João Grande é conhecido por sua habilidade excepcional na capoeira, por sua sabedoria e por seu compromisso em compartilhar seus conhecimentos com os outros. Ele faleceu em 2021, deixando um legado duradouro na história da capoeira. A capoeira é a única modalidade de luta marcial que se faz acompanhada por instrumentos musicais. Isso deve-se basicamente às suas origens entre os escravos, que dessa forma disfarçavam a prática da luta numa espécie de dança. Os instrumentos musicais são uma parte importante da capoeira e incluem o berimbau, atabaque, cachixi, pandeiro, agogô, reco-reco e ganzá. Berimbau, o principal instrumento da capoeira que pode ser tocado sozinho, é um arco de madeira com corda de aço, verga e cabaça, tocado com dobrão, baqueta e cachixi. Atabaque, instrumento de percussão tocado com as mãos que acompanha o berimbau e marca o ritmo. Cachixi, cesto de vime com sementes que é usado junto com o berimbau para dar outro ritmo ao fio de aço. Pandeiro, instrumento de percussão de origem asiática, usado para marcar o compasso e enfeitar a música com viradas. Agogô, instrumento africano combinado com os sons do berimbau e atabaque, serve como contraponto rítmico. Reco-reco, cano de metal tocado com um palito de metal. É um instrumento de percussão fina que traz riqueza sonora à música. Ganzá,
tubo cilíndrico preenchido com grãos de cereais ou areia, cria um chocalho e é usado na música da capoeira. Segundo os cronistas que visitaram o Brasil no século XIX, o chamado berimbau de barriga aparece associado ao comércio ambulante. O relato da confecção do berimbau pelo mestre Bimba dizia: a madeira utilizada deveria ser beriba. O arame de aço era retirado de pneus velhos e a cabaça era aberta com uma faca bem amolada, para em seguida retirar as sementes e lixar com lixa fina. Os toques de capoeira são ritmos tocados pelos berimbaus, seguidos pelos demais instrumentos, que podem ser executados em diferentes velocidades para induzir a diferentes tipos de jogos na roda. A celebração do batizado na capoeira é um evento festivo e solene em que os novos alunos recebem suas primeiras cordas e os demais alunos podem ser promovidos para graduações superiores, sendo um momento honroso para o capoeirista. O batismo é comandado pelo capoeirista mais graduado do grupo, que pode ser um mestre, contramestre ou professor. Durante a celebração, os alunos jogam com capoeiristas mais experientes, e normalmente o jogo termina com a queda do aluno. Tradicionalmente, o batizado também é o momento em que o capoeirista recebe ou oficializa seu apelido, também conhecido como nome de capoeira. A maioria dos capoeiristas é conhecida na comunidade mais pelos seus apelidos do que por seus próprios nomes. E esses apelidos sempre são característicos e descritivos. Essa tradição do apelido surgiu na época em que a capoeira era ilegal, pois os capoeiristas evitavam dizer seus nomes para evitar problemas com a polícia. Dessa forma, o uso de apelidos garantia o anonimato dos capoeiristas e protegia sua identidade em caso de prisão ou tortura. Mesmo que não seja mais uma necessidade, o uso do apelido continua sendo uma forte tradição na capoeira. Na época de mestre Bimba, o aluno recebia uma medalha e um lenço de seda colorido como graduação. A Confederação Brasileira de Capoeira, CBC, é um dos principais sistemas que organizam e unificam a graduação da capoeira. A graduação adotada pela CBC é feita por cordas seguindo as cores da bandeira nacional. A Confederação Brasileira de Capoeira foi fundada em 23 de outubro de 1992 e é reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Temos agora uma ideia de como nasceu a capoeira, mistura de diversas lutas, danças, rituais e instrumentos musicais vindos de várias partes da África. Mistura realizada em solo brasileiro, durante o regime de escravidão. A capoeira permaneceu viva na cultura popular brasileira e assim se manteve desde os primórdios da nossa história, porque cativou muitos que a ela se dedicaram de corpo e alma. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de seguir o canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e conta pra gente o nome do seu mestre aqui nos comentários. Até mais!